Vem, Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que dia especial, que momento especial. Eu leio 2 Samuel, capítulo 24. É o recenseamento de Davi. O Davi comete um pecado grave. Um pecado não tão comentado, não tão ensinado, porque quando a gente fala de pecado e de Davi, a gente lembra de Batseba, do Urias, a gente lembra do adultério. E esse pecado, pelo que Davi confessa diante de Deus, parece ser um pecado ainda mais grave. E é uma passagem curiosa, enigmática, diga-se de passagem, até mesmo porque o cronista também relata essa passagem. Crônicas também fala sobre essa passagem. E ela até, inclusive, é muito parecida, no entanto, com algumas diferenças. E a diferença está logo no no primeiro versículo. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo. O cronista, por exemplo, já vai dizer que Davi foi seduzido pelo Satanás a pecar. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de um pecado, de um deslize, de algo que desagradou o coração do Senhor. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 em diante. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Repito, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Verso 3, Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Repito, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, rei. E que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que, rei? Meu senhor, desejas fazer isso? Verso 4, mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Pulamos um pouco, vamos para o verso 8. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Verso 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu grande remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando Natã confronta Davi por conta do pecado de Batseba, Davi diz o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Mas aqui Davi diz o seguinte: eu pequei gravemente contra o Senhor. Eu cometi grande loucura. Em outros textos sagrados, Deus havia orientado Moisés, por exemplo, a fazer um recenseamento do povo. Levantar o número de israelitas capazes de lutar em guerra. Deus já havia dado essa ordem. Mas como Deus não havia dado a ordem e Davi fez mesmo assim, o pecado foi tão grave que conta o texto que morreu 70.000 homens. 70.000 homens foram mortos por conta do pecado de Davi. Está certo que o pecado ele não está dito de maneira clara no texto. Quando a gente lê o texto, a gente fica até meio que boiando, pensando, mas qual que foi o erro do Davi? Alguns eruditos, por exemplo, dizem que o erro do Davi foi a vaidade, a ganância, a soberba, o orgulho. Para muitos, esse aí foi o pecado de Davi. E eu, quando leio o texto, também percebo que o pecado de Davi caminha por esses elementos aí. Vaidade, orgulho, ganância, soberba. Vaidade, ela é aquela ideia,
aquela percepção exagerada que a gente tem acerca de nós mesmos. Isso é vaidade. O tal do Davi queria, no final do seu reinado, no final da sua vida, queria contar a quantidade de homens aptos para servi-lo em guerra, e bater no peito e dizer assim: eu sou o cara. Eu conquistei um exército enorme, eu tenho um monte de gente apta para o serviço militar, eu tenho um monte de gente aí para me servir, e eu sou o cara. E tem que ser muito idiota para o cara querer se enroscar comigo, para o cara invadir um território meu. O cara tem que ser meio bobalhão para querer fazer isso aí. O cara, na verdade, para querer qualquer tipo de enroscamento comigo, ele tem que ser meio que lunático, porque eu tenho mais de 1 milhão de pessoas aptas para o serviço militar. Olha o esplendor do meu reino. Esse era mais ou menos o pecado de Davi. Esse foi mais ou menos o pecado de Davi. Ele é mais ou menos parecido com a ideia estapafúrdia, com a ideia esquisita que a serpente tenta colocar em Adão e Eva. Olha, comer do fruto você vai ser como Deus. Já imaginou ser como Deus? Já imaginou você dar ordem e as coisas surgirem? Você diz haja e o sol, e aí a luz aparece, e o sol aparece, e os astros luminosos aparecem. Já imaginou você está andando por entre o universo e de repente os seres celestiais, os anjos e os seres celestiais, eles se curvam e eles se reverenciam diante da tua presença? Já imaginou? Essa foi mais ou menos a ideia que a serpente quis colocar no coração de Adão e Eva. Isso é também um pouco luciférico, totalmente luciférico, porque você percebe que quando Isaías vai sublinhar o pecado da estrela da alvorada, ele vai dizer o seguinte: que disse o Lúcifer no seu coração: eu vou subir no mais alto trono, acima das estrelas, e vou edificar o meu trono lá nesse lugar alto. E eu vou ser como o Altíssimo. E quando eu estiver lá de cima, eu vou olhar lá para baixo, vou olhar para tudo aquilo que está abaixo de mim e vou pensar acerca de mim mesmo. Eu sou incrível, eu sou como Deus. Eu sou maravilhoso. Esse tipo de pecado, ele não anda longe não da gente aí. Você vê, por exemplo, que o Pedro está andando juntamente com Jesus e juntamente com os outros discípulos, e Jesus quer medir a temperatura, Jesus quer saber como que anda a sua fama. E Jesus pergunta: e aí? O que a galera está dizendo que eu sou? O que eles estão dizendo de mim aí? Aí os discípulos começam a falar: não, o pessoal está falando que você é um grande profeta do Antigo Testamento, João Batista. Outros dizem que você é Jeremias. Enfim, a sua fama está positiva, está legal. E o que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Deus encarnado. Em toda a terra nunca pisou alguém tão importante quanto você, porque você é o próprio Deus que criou todas as coisas foram criadas por intermédio de você. E você é o Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. E diga-se de passagem, nós somos os caras também, porque andamos com você, somos teus discípulos, eu, inclusive, sou um dos mais próximos. Aí Jesus vai contando para eles que, apesar de toda a fama, apesar de tudo isso, o Filho do Homem teria que sofrer, ia ser entregue nas mãos de homens pecadores, iria sofrer, etc. Aquele prestígio todo viraria em perseguição, aquela fama viraria em desgraça. Aí Jesus vai contando e, de repente, o Pedro interrompe Jesus e fala: não, isso não vai acontecer. Eu até consigo imaginar o pensamento do Pedro. Eu era um simples pescador, larguei tudo, agora eu estou contigo, estou no time que está ganhando, estou bem, estou de boa. Como é que você vai fazer um negócio desse aí comigo? Não, esquece. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás. Identifica a vaidade no Pedro, na hora. Para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa na coisa do homem e não na coisa do Deus. Você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Então, para trás de mim. E se nós vemos o Pedro, que é um grande discípulo, apóstolo de Jesus, cometendo isso, a gente também percebe nos evangelhos
o momento onde, pelo consentimento do Tiago e do João, a mãe dos dois chega até Jesus e fala: Jesus, no teu reino, esses meus dois filhos aí, esses meus dois, ordena que senta um na tua direita e outro na tua esquerda. Vaidade. Pura vaidade. E se a vaidade, ela é capaz de bater na porta e conseguir assento na mesa, no coração do Lúcifer, que é uma criatura criada por Deus, e se a vaidade é capaz de bater na porta e conseguir assento na mesa do Pedro, do Tiago e do João, que são tão próximos de Jesus, nós devemos ficar atentos também, porque pode ser que a vaidade consiga lugar e assento na nossa mesa também. Às vezes por aquilo que a gente tem, às vezes por aquilo que a gente sabe, às vezes por aquilo que a gente exerce como influência nas pessoas, às vezes pelos amigos que a gente conhece, porque a gente conhece os amigos que são famosos e nós somos amigos dos famosos, então a gente também, enfim, estamos na boa. Às vezes até, inclusive, por uma habilidade e por um dom ministerial que Deus te concede. E às vezes até no exercício do dom ministerial, porque você faz isso com destreza e com habilidade, a vaidade bate na porta e pode conseguir assento aí na sua mesa também. Eu sou músico. E eu acho que todo músico, no exercício, né, Filipão? Né, Caio? No exercício... Felipe, eu falei para você, não para ele. Você é o vaidoso. O Felipe é de boa, você vê que ele é tranquilo. É que ele estava olhando para o Felipe fazendo assim, ó, tá vendo? Você é mais mala que o outro, né? No exercício da nossa habilidade, tocando, acho que principalmente aqui, né? Aqui sofre mais com vaidade, né? O baterista sofre mais. Aí, estou tocando no exercício do meu ministério, de repente eu percebo o quão bom eu sou fazendo aquilo e automaticamente eu me auto-idolatro, eu me auto-endeuso. E nesse momento, é nesse momento aí que a gente comete o grande pecado. É nesse momento que a gente comete o grande pecado da vaidade com uma espécie de apostasia também, de auto-idolatria. É por isso que o Jesus ele vai nos ensinar da seguinte forma: olha, vocês, depois de terem feito tudo certinho, vocês são bons, olha, obedecem os mandamentos, vocês, impecável. Você tem que dizer para si mesmo: eu sou servo inútil, não faço mais do que obrigação. Porque a nossa natureza caída, ela não consegue lidar com elogio. A vaidade bate na porta, a gente logo abre a porta e, enfim, a gente concede um lugar na mesa para a vaidade. Você percebe, por exemplo, que o Jesus, ele consegue tratar com misericórdia as pessoas que cometem pecados como adultério, como roubo, corrupção, mas Jesus não consegue. Jesus é praticamente assim, política de tolerância zero com um líder vaidoso, orgulhoso. Quando você analisa a vida de Jesus, você percebe a intolerância chegando a quase um nível de uma intolerância absurda de Jesus para com os líderes religiosos. E como eu disse, o pecado de Davi, ele é uma espécie de vaidade com apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E o Davi, ele parece que ele se esquece que Deus é capaz de fazer muito com pouco. O Davi, quando manda fazer a contagem dos militares e tal, das pessoas aptas, parece que ele se esquece que Deus, ele pode fazer muito com um menino, com uma funda e com uma pedra. Que 1 milhão de soldados, ou um soldado, para Deus é insuficiente. Por isso que o Davi, ele comete o pecado da vaidade, confiando especificamente na força do seu exército. E por confiar na força do seu exército, ele se esquece ou ele abandona a fé na força do Senhor dos exércitos. É o pecado do Davi.
O pecado do Davi é confiar na força do seu exército e abandonar o Senhor dos exércitos. Esse dualismo, esse antagonismo, Jesus ele meio que ilustra para a gente isso, meio que com o dinheiro. Jesus vai falar assim, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, porque o dinheiro tem o poder de tirar você da fé do Senhor Jesus. Ou você faz um, ou você faz outro. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer para a gente, olha, não coloquem a esperança de vocês nas incertezas das riquezas, mas em Deus que provê ricamente para a vossa satisfação. Ou seja, ou a gente acredita e deposita a nossa fé na confiança do Senhor Jesus, ou melhor, do Senhor Jesus, ou na força das coisas que nós temos, no nosso poder, na quantidade de bem que nós temos, nas nossas habilidades, ou é um ou é outro. O pecado de Davi é isso aí, é a vaidade, é a soberba, é a apostasia e também é uma espécie de cegueira. Por isso que o Joabe vai olhar para o Davi e fala assim, que o Senhor multiplique por 100, Davi, porque você já viu que você tendo pouco, o Senhor muitas vezes multiplicou a força do seu exército. Mas além disso, que os seus olhos possam ver. Que os seus olhos possam ver, Davi. Que os seus olhos possam entender que nunca foi a quantidade de homens do seu exército que chegou com que você fez com que você chegasse aqui. Nunca foi, Davi. Eu quando leio o pecado no final da vida de Davi, é óbvio, é evidente, está notório, está aqui, está claro. Que o pequeno Davi, o moço Davi, que enfrentou ursos e leões, e enfrentou gigantes, e que por diversas vezes presenciou o Senhor concedendo poder extraordinário aos seus valentes. Esse Davi é um Davi diferente do Davi que chega no final, na sua velhice, com 1 milhão de pessoas ao seu dispor. É diferente, esse Davi é diferente desse Davi aqui. Porque esse Davi aqui experimentou coisas extraordinárias com o Senhor. Porque precisou. E às vezes, note isso, às vezes, Deus tem um destino para você. Deus tem um destino. E às vezes, é na escola, na preparação, na introdução, que você mais precisa e é onde você acaba vivendo coisas extraordinárias com o Senhor, é aqui. Mas acontece que se você chega aqui e você se esquece daquilo que você fez aqui, você fica vaidoso, orgulhoso, soberbo. Se você chegar aqui e se esquece de que um dia você enfrentou um leão, um Golias, você chega aqui e você precisa fazer um recenseamento militar para ver quantos homens estão ao seu dispor. Note, Deus tirou o povo do Egito para ficar vagando no deserto e comendo maná? Não, Deus não tirou o povo do Egito para ficar peregrinando no deserto e comendo maná. Deus tirou o povo do Egito para uma terra que manava leite e mel. Deus tirou o povo do Egito para levá-los a uma terra próspera. Essa é a verdade. Mas o maná fazia parte do processo de disciplina do Senhor, a fim de que quando eles chegassem aqui, eles jamais se esquecessem daquilo que aconteceu aqui. O processo do maná é totalmente indispensável para a experiência de fé. Mas o destino profético, o destino aqui da nação era ser autônoma. Uma nação independente, esse era o destino. Mas as coisas que aconteceram aqui, eles jamais poderiam se esquecer. Deuteronômio capítulo 8. Inclusive, Deuteronômio capítulo 8, vale muito a pena lermos na íntegra, todo o Deuteronômio. São 20 versículos e eu quero ler com vocês. Diz o Senhor aos israelitas, na iminência deles entrarem na terra prometida. Aí Moisés vai fazer meio que uma retrospectiva daquilo que o Senhor tinha feito. Versículo 1. Tenham o cuidado
de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se, isto é, não se esqueçam, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Que extraordinário! Extraordinário até porque Jesus diz que a vida, o corpo, a vida não é mais do que o ter o que comer e ter o que vestir. E isso Deus não deixou faltar para o povo no deserto, na peregrinação. Deus concedeu, Deus deu o que comer e as roupas cresciam conforme eles iam crescendo e os sapatos, os pés não se inchavam, etc. Deus fez algo extraordinário, isso é milagre. Isso é milagre, Deus concedeu um milagre. Obedeçam, versículo 6, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando, olha a advertência, a uma boa terra. Deus está levando vocês a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair todo o cobre das colinas. Deus vai levar vocês para uma terra próspera. Mas depois que tiverem, versículo 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer, não se esqueçam. Não se esqueçam, quando chegarem aqui e tiverem 1 milhão de pessoas disponíveis aptas para o serviço militar, não se esqueçam do tempo que você matou o Golias, não se esqueçam de quando você entrar na terra, do tempo do maná. Não se esqueça das experiências extraordinárias que você viveu com o Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o ouro e todos os seus bens, o coração de vocês fique orgulhosos, vaidosos, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Note a importância. Deus está repetindo, Moisés está repetindo para eles, não se esqueçam, não se esqueçam. Vocês viveram coisas extraordinárias, é justamente para que vocês não se esqueçam, não se vaideçam, não se embabaqueçam, não fiquem soberbos. E prová-los. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Ou parafraseando com Davi, não pense no seu coração que é porque você agora tem 1 milhão de pessoas aptas para o serviço militar, que você é mais poderoso do que antes, porque o que te faz poderoso é a minha mão. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Eu não sei qual é a fase exatamente da sua vida que você está vivendo, mas o pão nosso de cada dia, às vezes, ele é ação extraordinária do Senhor, ou às vezes ele é resultado da plantação, do trabalho, do sustento, etc. Eu não sei
se você já experimentou, ou teve a possibilidade, ao mesmo tempo, felicidade ou infelicidade, de depender de Deus como um passarinho, filhote, depende da mamãe. Pássara, tá certo? Pássara, da mamãe pássaro. Pássara não existe, não, né? Eu não sei se você já teve a experiência de viver isso com o Senhor, de repente você não tem dinheiro para o almoço e alguém te dá uma oferta ou alguém te convida para almoçar. De repente você precisa de X de dinheiro para passar o mês, para não ficar no vermelho, e você fecha aquela venda no último momento, no último instante. Eu não sei se você já experimentou esse tipo de situação. É extraordinário viver essas coisas com o Senhor. Eu não sei se você já presenciou, eu já presenciei algumas coisas do tipo assim, eu era adolescente, de repente, e lembro da minha mãe orando e de repente chega um amigo muito querido, muito chegado, traz um dinheiro e fala, não, é que Deus tocou no meu coração para trazer esse dinheiro aqui para vocês. E depois eu me lembro de que se não fosse aquele dinheiro, se não fosse aquela oferta, nós não teríamos o que comer aquele dia. Maná que cai do céu, definitivamente, literalmente. Eu já vivenciei, por exemplo, eu tinha um estoque de calçado, isso é muito engraçado até. Eu tinha um estoque de calçado e eu gostava de andar de roller. E aí eu tinha uma mochila e eu coloquei vários modelos, um pé, porque a mochila é limitada, então não cabe muitos, né? Eu coloquei um pé de cada sapato do estoque e ia nas imobiliárias, nos corretores, oferecer. E aí quando ele gostava, eu gostei. Qual o tipo? Eu gostei mais ou menos desse tipo aqui. Tá bom, que número que você calça? Eu calço tal. Aí eu voltava de roller. E aí eu trazia a numeração daquele cara, e eu presenciei o Senhor conceder uma disposição favorável às pessoas para comprar sapato de um menino de roller vendendo numa mochila. Durante uns 2 meses, zerei o estoque. Maná do Senhor que cai do céu, extraordinário. Porque os caras compravam, iam comprando, assim, às vezes 3, 4, chegava, pai, feliz pra caramba, olha aqui, o cheque do cara, comprou 4 sapatos. Feliz demais. Aí, de repente, zerou o estoque. Meu Deus, e agora? Não tem mais sapato para vender. Vamos vender o quê? Não, vamos vender salgado, então. E eu também presenciei o Senhor concedendo uma disposição favorável às pessoas, a fim de comprar o salgado e dar o pão diário, o alimento diário. Aí você vai perguntar, mas por que você está falando isso, Tiago? Porque eu não quero me esquecer, jamais. Eu não quero me esquecer jamais que o Senhor sustenta, que o Senhor é poderoso. Porque quando a gente começa a se esquecer disso, a nossa esperança vai migrando de uma maneira muito sutil para a incerteza das riquezas. E a gente vai se envaidecendo e vai apostatando da fé, assim como o Davi. Por isso que o Davi vai dizer o seguinte, eu cometi uma grande loucura, isso que eu fiz é insanidade, e o que eu fiz é loucura. Como que eu pude me esquecer que eu era um menino? Um menino e Deus com uma funda, uma pedra, fez eu derrotar um gigante. Como que eu posso me esquecer disso? Como que eu pude me esquecer disso? O que eu fiz foi uma loucura. Querer medir o poder das minhas mãos, do meu exército. O poder das minhas mãos está no Senhor, que provê ricamente para a nossa satisfação. Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Verso 15.
Então lhe disse: cuidado, cuidado. Jesus vai falar sobre dinheiro. Dinheiro é poder. E aí, quando Jesus vai entrar nessa questão de poder, de dinheiro, ele já vai dar um sobreaviso. Cuidado. Porque nós vamos falar agora de um elemento que tem poder, assim como no texto de fazer irmão se voltar contra irmão. Cuidado, porque nós vamos falar agora de algo que tem poder de fazer você quebrar os seus próprios princípios, passar por cima das pessoas, passar por cima de quem você é, abandonar a sua fé. Cuidado, nós vamos falar sobre dinheiro, então cuidado. Aí Jesus já de cara, antes de dar a parábola, ele já dá uma no rim. Mas no rim. Ele já fala assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você vai falar, a sua consciência quase grita: mentira! Porque quando a gente fala de pessoas que têm dezenas de imóveis na praia, centenas de terrenos do Morretes, quando a gente fala de pessoas que têm dezenas de apartamentos, a gente fala com respeito. Aí fala: aquele cara lá, rapaz, não precisa trabalhar mais. É um vencedor aquele cara lá. Aí Jesus diz: cuidado, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não tem nada a ver com isso. Aí Jesus conta uma parábola. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Vou acumular, e se o que eu tenho para acumular hoje não é suficiente, eu vou construir celeiros maiores para acumular mais ainda. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Padrão de vida, sonho de qualquer um. Aí sabe como Jesus conclui? Contudo, Deus lhe disse: insensato, isto é, louco. Loucura para o mundo. Loucura para o mundo. Loucura para o mundo é você não ter uma reserva de emergência, é você não ter dinheiro para comprar um segundo imóvel. Loucura para o mundo é você trabalhar demais e colher pouco. Loucura para o mundo é você não pensar em acumular. Loucura para o mundo é você talvez não pensar na sua aposentadoria, não pensar no final da sua vida. Loucura para o mundo é isso aí. Loucura para Deus é você pensar que o Pai que está no céu não dá para você o alimento diário, porque assim, o Pai que está no céu, ele veste os lírios do campo, o Pai que está no céu alimenta as aves. Então, loucura é você pensar que se o Pai faz isso com os animais, com a flor, com os pássaros, não vai fazer para você. Isso é loucura para Deus. Loucura para Deus é você ficar acumulando, pensando no amanhã, enquanto nem existe o amanhã. Porque o amanhã pertence ao próprio amanhã. Então, loucura para Deus é isso. Por isso Jesus interrompe. Deus lhe disse: louco, essa noite vão pedir a sua alma. E o que você apresentou diante de Deus? O meu desejo, do fundo do meu coração, essa noite é que você entenda o que é fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é você não se esquecer, jamais, que você tem um Pai no céu que cuida de você. Fé é ainda que você tenha, ainda que Deus derrame e abra os celeiros fartamente do céu para você, você jamais permita com que seu coração fique nisso. Porque assim acontece com quem é rico aqui, mas não é rico para com Deus. A minha oração essa noite, o meu desejo essa noite é para que você compreenda, para que você entenda que você não precisa de mais nada nesse mundo, a não ser um Pai que te ama, te protege e cuida de você. E ainda que você esteja vivendo aqui, dependendo do maná, ou aqui, você nunca se esqueça disso e nunca confie nas forças da sua própria mão, no poder do seu próprio braço, na quantidade de bens que você tem, porque isso não te garante nada. Louco, isso é loucura. Desculpa, mas é o Evangelho. É o que Jesus fala, é o que Jesus ensina.
O meu desejo para você é, inclusive, que você viva mais aqui do que ali. Porque aqui, às vezes, você vai viver tristeza, vai chorar, você é levado ao limite da fé. Aqui, às vezes, você é triste. E é melhor viver aqui. Mas é melhor viver aqui não se esquecendo quem te trouxe até aqui. É melhor viver aqui se lembrando todos os dias, da sua dependência e que você tem um Pai. Posso orar com você? Ele fez assim. Deus e Pai, essa é a oração mais suficiente que existe. Quando nós olhamos para o céu e dizemos, Pai, todo o restante não importa mais, porque Tu sabes daquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Portanto, traz paz ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento, a paz que faz com que nós venhamos a compreender que o Senhor sabe das nossas necessidades, a paz que faz com que a gente peregrine nesse mundo de caos, de conflito, sem perder a fé, seguindo e olhando para o nosso alvo, para o autor e consumador da nossa fé, todos os dias dessa vida sem sentido, felizes. Conserva a alegria no nosso coração, a alegria da qual o apóstolo Paulo cita na carta aos Filipenses, que ele pode todas as coisas, que ele sabe o segredo da vida, porque ele pode ter muito, pode ter pouco, ele pode estar vivendo em qualquer das situações que nós ilustremos aqui essa noite, mas ele vive feliz porque ele tudo pode em Cristo que dá força. Em nome de Jesus, Senhor, não tira essa realidade, essa verdade do nosso coração, não tira essa premissa do nosso coração. Aliás, aquece a nossa alma, aquece o nosso coração, a fim de que nós não venhamos a nos esquecer nunca, Senhor, jamais. Em nome de Jesus, eu me lembrei de uma história que eu vi certa vez, de um missionário que estava tentando ensinar a uma criança de uma tribo africana a oração do Pai Nosso. E ela nunca passava do Pai Nosso. E, intrigado com aquela situação, o missionário perguntou para aquela criança, por que você não segue adiante na oração? E ela disse, porque se eu tenho um pai, todo o restante eu não preciso mais saber. Se eu tenho um pai, está tudo certo. Se eu tenho um pai, amém. Se eu tenho um pai que cuida de mim, amém. Eu não preciso ficar louco, insano, contando quem está ao meu dispor, enfim, lunático ou de certa forma perdido, alucinado para conquistar coisas nessa terra. Se eu tenho um Pai no céu que cuida de mim, amém, amém. Vamos cantar?